Já vimos no vídeo anterior que a inspiração, a intuição e a telepatia são fenômenos com efeitos inteligentes, ou seja, que necessariamente passa pelo cérebro do médium. Então vamos entender agora, uma a uma, o que são e como funcionam, respondendo as questões. O que é telepatia e como ela funciona? Telepatia nada mais é que a transmissão de pensamentos de um indivíduo para o outro, ou seja, é a captação ou envio dos pensamentos de um ser para outro ser, seja ele um encarnado ou um desencarnado. Para que isso aconteça, o cérebro do transmissor envia seus pensamentos através de ondas vibratórias para o cérebro do receptor, sendo necessário que os envolvidos estejam em total sintonia vibratória. O que é inspiração e como ela ocorre? Inspiração é quando recebemos ideias ou sugestões mentais, de forma espontânea, como um aconselhamento que nos vem no momento preciso, uma ideia que ajudaria em determinadas situações, resoluções que sozinhos não conseguiríamos chegar. É uma sugestão, uma ideia, um esclarecimento que um espírito amigo nos dá com boas intenções para nos ajudar. E isso ocorre quando há aproximação do espírito, de forma que conseguimos captar suas correntes mentais. As duas mentes se ligam, recebendo o pensamento um do outro, sem que haja uma conexão de outros sentidos. O que quer dizer que não há sensações, emoções ou sentimentos nessa troca fluídica. Como uma ideia que nos surge do nada, em um momento oportuno. O que é intuição e como acontece? Na intuição, recebemos não apenas as ideias do outro ser. Sentimos as suas sensações, percebemos sua condição, captamos emoções e sentimentos. A intuição pode acontecer de duas formas. De forma mediúnica, ou seja, por meio da conexão e influência de um espírito, ou da forma anímica, quando somos intuídos pelos nossos próprios conhecimentos, que são adquiridos ao longo das nossas muitas existências. Para acontecer a intuição mediúnica, é preciso que haja uma sintonia vibratória entre o médium e o espírito. O médium, então, recebe as influências daquele espírito, percebe seus sentimentos e pensamentos, interpreta-os e, com as suas palavras, passa a mensagem do espírito, seja por meio da escrita ou da fala. São as palavras do médium usadas na comunicação, mas as intenções da mensagem são do espírito, pois os sentimentos, ideias, conhecimentos e pensamentos são íntimos daquele espírito. Não pertence ao médium. Diferente da intuição anímica, onde o médium acessa seu inconsciente e expressa suas ideias, sentimentos e conhecimentos mais íntimos, sem a necessidade de um espírito para transmitir algo, como uma lembrança que lhe surge à mente. Se você ainda não viu nossa aula anterior, falamos mais sobre o fenômeno anímico nos vídeos do tema animismo. O link está na descrição desse vídeo. Acessem lá. E aí, conseguiram perceber o que essas três funções têm em comum? Se não conseguiu, não tem problema, porque vamos dizer agora. Então, essas modalidades acontecem as transmissões de pensamentos. Por isso, dizemos que são de efeitos inteligentes. Então, todas são conexões telepáticas. Opa! Mas espera aí. Então, qual a diferença entre elas? A telepatia pode acontecer de encarnado para encarnado. As demais
precisam do auxílio espiritual. Na inspiração, não existe o fator anímico, ou seja, só acontece sob a influência de um espírito, sem que envolva sentimentos ou sensações. São apenas duas mentes ligadas uma à outra. Já a intuição pode ser anímica, e as conexões são mentais e vibratórias, podendo o médium receber as impressões emocionais e sentimentos do espírito comunicante, além das ideias e percepções. E existe psicofonia e psicografia intuitiva? Como são? Sim, existe. Em ambos os meios de comunicação, o espírito se aproxima do médium, que passa a captar e perceber sentimentos, desejos e emoções que não lhe são próprios. Recebe telepaticamente as ideias do espírito comunicante e passa seu recado de acordo com a sua percepção, usando suas palavras para descrever por meio da fala ou da escrita a mensagem do espírito. A conexão pode ser instantânea, sem a necessidade de entrar em transe, ou, se necessário, o médium pode entrar em estado de concentração para ligar-se ao amigo espiritual. Isso vai variar de acordo com a capacidade de sintonia do médium e do espírito. O médium pode também, por meio da psicografia ou psicofonia, transmitir pensamentos de sua alma, como se fosse um outro espírito, por se tratar de uma vida anterior, na qual não tem recordações. Esse seria o processo anímico. E até o nosso próximo vídeo.